Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha de futebol. Eu quero pegar alguns tópicos aí da entrevista do Renato Portaluppi para o Globo Esporte e também para a Rádio Gaúcha. Algumas situações interessantes que o Renato fala, principalmente quando ele diz que ele tem a palavra do presidente Romildo que de 3 a 4 atletas vão chegar. E aí tem uma série de coisas que o Renato acaba comentando, também falando sobre a proposta, sim, que foi real do Atlético Mineiro e também a proposta que foi real do mundo árabe, mas deixando muito claro que em nenhum momento passou pela cabeça dele a questão financeira e sim a questão de condições de ter um ano mais competitivo. Vamos falar sobre isso aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e descobre passo a passo como você consegue trabalhar de casa, no sistema home office, do teu celular, do teu computador, pagando R$ 67 e tendo a possibilidade de alcançar rendimentos de mais de 4 mil por mês. Cara, não tem mágica, não tem pirâmide, é trabalho e estudo. O passo a passo tá no link que tá aqui na descrição do vídeo. Bora pro jogo. Renato, separei aqui algumas coisas que eu considerei interessantes, tá? Eu até quero começar pela categoria de base, porque o presidente Romildo, que é um cara que gosta muito de categoria de base, o presidente, numa outra entrevista, ele chegou a comentar o seguinte, porque tem uma questão que eu particularmente concordo, que eu tô olhando pro lado, que eu tô com o meu notebook aqui no lado, abri inclusive aqui tópicos que eu separei dessa entrevista do Renato, e principalmente quando ele fala, e eu quero começar sobre essa parte das categorias de base. O presidente Romildo Bolzan já deixou muito claro em algumas colocações que o presidente concorda que os garotos precisam ser aproveitados mais cedo. Você pega, por exemplo, às vezes jogadores que já são muito bem falados na categoria de base, mas os caras estão com 20, 21 anos, caso do Vitor Bobsin, e nunca jogaram no time profissional. Ah, faz um treino, é relacionado, daqui a pouco é cortado da relação do jogo. E o presidente, ele tem uma ideia que sim, até por todo o investimento que o Grêmio faz nas categorias de base, com o espetacular centro de treinamento, o Presidente Hélio Dourado, que fica ali em Eldorado do Sul, o presidente, na verdade, poxa, peraí, tem um investimento muito alto, né? Nós estamos, por vezes, perdendo alguns jogadores no ápice da sua qualidade. Vamos pegar um exemplo claro do que eu estou dizendo. O PP, até a saída do Everton Cebolinha há alguns meses, era um reserva do Grêmio. Ou seja, os jogadores precisam ser utilizados um pouco mais cedo. E o Renato falou sobre isso, inclusive dizendo o seguinte, ó, tem que ir com calma para não queimar o garoto, mas estamos atentos com os garotos da base, sempre terão oportunidade. Aí quem dá a resposta é o garoto. Tá bom, mas eu penso, pelo que eu estou acompanhando, o Renato ele tá assim dando uma outra conotação de uma coisa diferente, que vocês vão lembrar que eu venho dizendo já aqui no canal, que depois da final da Copa do Brasil, que será disputada amanhã contra o Palmeiras, e tomara que nós sejamos campeões da Copa do Brasil, mudanças vão acontecer no Grêmio. E vai trocar a preparação física e terá um novo nome trabalhando próximo do vestiário, sendo esse elo entre o presidente Romildo e o Renato. Eu venho falando há algum tempo isso aqui, depois a gente vai aprofundar um pouco mais. E as próprias palavras do Renato, as colocações do Renato, elas estão caminhando para esse lado, tá? O Renato foi perguntar também sobre os investimentos, né? Recentemente o presidente na última janela botou 3 milhões de dólares, trouxe o Churinho, trouxe o Pinares, não tinham tanta repercussão assim, mas foram investimentos. E agora se fala aí no Roger Guedes, se fala no Alex Teixeira, jogadores que estavam atuando no futebol da China e que chegariam para jogar no Brasil, mas por cifras muito altas. E aí o Renato disse que, como sempre, que ele não vai revelar nenhum tipo de nome, porque o Renato tem uma prática, e aí em determinado momento eu passo a concordar com ele, que é a seguinte: o jogador está no mercado, aí surgiu o interesse do Grêmio, parece que o jogador dobra de valor. Por quê? Porque o Grêmio tem uma estrutura hoje financeira, administrativa, que é um cartão de visitas do clube. Hoje jogar no Grêmio significa jogar num clube que tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, é jogar num clube que é conhecido como pagar em dia, jogar num clube que a cada 6 meses acaba divulgando aí superávit, e um clube que vende muito jogador e que automaticamente isso faz
caixa. Então o Grêmio hoje ele está numa vitrine em como se fosse um clube rico do Brasil. Algo que, por exemplo, incomoda quando a gente diz isso para o presidente Romildo ou para o próprio CEO do Grêmio, Carlos Amodeu. Porque não é uma fama de rico. O Grêmio está administrado. O Grêmio está com as suas contas em dia. O Grêmio tem um lastro financeiro que lhe permite navegar em águas um pouco mais tranquilas, mas está longe de ser um clube rico. Então tem algumas coisas que eu considerei interessante, mas principalmente esse ponto do Renato, quando ele fala na questão que a renovação do Renato ela não teve em nenhum momento, segundo ele, a questão financeira em primeiro lugar, independentemente da proposta que chegou do Atlético Mineiro, que era uma proposta seguramente a maior que o Renato já recebeu, e que no Atlético Mineiro, além de ter essa proposta para ele, para toda a sua comissão técnica, naturalmente o Renato já tem à disposição, caso chegasse lá nesse momento, um time que tem Nátio Fernandes, que tem Hulk, 2 caras que sequer jogaram e que são dos caras mais valorizados do mercado sul-americano. O Hulk já é um cara mundial. Então o Renato já teria tudo isso. A partir do momento em que o Renato, segundo ele, estou batendo muito nessa tecla, o Renato garante que o presidente Romildo deixou muito claro que vai contratar de 3 a 4 jogadores. Vou pegar as 2 frases que ele disse. É necessário, vamos continuar o projeto, eu adoro trabalhar com os garotos, mas, ao mesmo tempo, é importante qualificar o grupo com 3 ou 4 jogadores que eu tenho a palavra do presidente. E sobre isso estamos nos movimentando. O Renato cita que tem a palavra do presidente no momento em que ele sentou na reunião com o presidente Romildo e com o CEO Carlos Amodeu, de que para saber qual era o tamanho do investimento que o Grêmio faria, e ele teve a palavra. Vamos contratar de 3 a 4 jogadores, tomara que sejam jogadores para chegarem e ajudarem muito o Grêmio. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.